A Mulher de Preto. A lenda mais sombria de Maceió. Em todo cemitério, sempre tem aquele túmulo que as pessoas visitam não só pelo luto, mas para testemunhar uma lenda. Aqui em Maceió, no cemitério Nossa Senhora da Piedade, uma escultura de mármore é o ponto final de uma história de amor e assombração que começou em um baile e terminou exatamente aqui. Mas o que faz a lenda da mulher da capa preta parecer tão real para tanta gente? Essa não é só mais uma história de fantasma para assustar os outros. É um conto que se enraizou tão fundo na identidade de Maceió que transbordou dos portões do cemitério para as ruas, virando um dos blocos de carnaval mais famosos da cidade e inspirando passeios noturnos para os mais corajosos. A história de Carolina de Sampaio Marques é um enigma com mais de um século, uma narrativa que mistura romance e tragédia. Hoje, vamos levantar o véu dessa lenda, do salão de dança do início do século XX até a lápide fria que atrai curiosos até hoje. Vamos explorar o baile, a noite de chuva, a promessa, a revelação chocante e o legado cultural que se recusa a morrer. Você já ouviu falar na Mulher da Capa Preta? Essa pergunta ecoa pelas ruas do bairro do Prado, em Maceió, há gerações. A lenda nos transporta para uma Maceió de outros tempos, uma cidade de bailes elegantes e paixões à primeira vista. A história conta que, em uma noite de festa no começo do século XX, um jovem cavalheiro estava em um desses eventos que agitavam os clubes sociais da capital. O salão estava cheio, a música rolava solta, mas os olhos dele foram fisgados por uma única pessoa, uma moça de uma beleza impressionante e um sorriso misterioso. Ele juntou toda a coragem que tinha e atirou para dançar. A sintonia foi imediata. Eles conversaram e dançaram por horas, completamente perdidos um no outro, como se não houvesse mais ninguém ali. Para o rapaz, aquilo era o começo de um grande amor. Ele já se via encontrando-a de novo, quem sabe começando um namoro e largando a vida de boemia. A noite era simplesmente perfeita. Quando o relógio bateu meia-noite, a moça disse que precisava ir. Bem nessa hora, uma chuva fina começou a cair em Maceió, trazendo um friozinho que não era nada comum na cidade. Como um bom cavalheiro, o rapaz se ofereceu para levá-la em casa. Ao vê-la tremer um pouco, ele não pensou duas vezes. Tirou sua elegante capa preta e a colocou sobre os ombros dela. Um gesto de carinho e a desculpa perfeita para um reencontro. Eles caminharam juntos pelas ruas escuras e molhadas até o bairro do Prado. Quando chegaram perto da Praça da Faculdade, junto aos muros altos do cemitério da Piedade, a moça pediu que ele a deixasse ali mesmo, na esquina. Ele insistiu em acompanhá-la até a porta, mas ela foi firme, dizendo que preferia ficar por ali. Para não quebrar o encanto da noite, ele concordou. Antes da despedida, ela passou seu endereço e ele, para garantir a visita no dia seguinte, disse: "Vou deixar minha capa com você. Amanhã eu passo para buscar. Combinado?" Ela concordou com um sorriso e ele a viu sumir na escuridão da rua. O rapaz mal podia esperar pelo dia seguinte, louco para rever a misteriosa Carolina. A manhã seguinte nasceu cheia de expectativa. O rapaz acordou ainda sonhando com a noite passada e se arrumou para visitar a moça. A desculpa de pegar a capa de volta era o pretexto ideal para, quem sabe, ganhar de vez seu coração. Ele foi até o endereço que ela tinha anotado, uma casa no bairro do Prado. Com o coração a mil, ele bateu na porta. Uma família o atendeu. Confiante, ele perguntou por Carolina. E foi nesse momento que o mundo dele desabou. A família o encarou com uma mistura de confusão e pena. Eles disseram que, embora o endereço estivesse certo, nenhuma moça com esse nome morava ali. Na verdade, Carolina era o nome da filha deles, que tinha morrido alguns anos antes. O rapaz sentiu o chão sumir. De primeira, ele não quis acreditar. Achou que era alguma brincadeira de mau gosto, talvez o jeito que pais superprotetores encontravam para afastar um pretendente. Ele insistiu, descrevendo a moça com quem dançou a noite toda, a beleza dela,
a sua voz. A mãe da jovem, então, apontou para uma foto na parede. Era ela, Carolina. Mas a foto estava numa moldura de luto, com a maquiagem de quem se despede. Mesmo assim, ele teimava. Não podia ser verdade. Como ele passou horas com um fantasma? Como dançou, conversou e se apaixonou por alguém que já não estava neste mundo? Vendo o desespero e a incredulidade do rapaz, a família fez um último convite, que mudaria tudo. Eles o levariam até o cemitério para mostrar o túmulo da filha. O grupo andou em silêncio até o cemitério Nossa Senhora da Piedade, o mesmo lugar onde ele a tinha deixado na noite anterior. Guiado pela família, ele chegou a um túmulo preto, e lá, jogada sobre uma cruz de pedra, estava a prova de que sua noite de romance não tinha sido um sonho. Dobrada e ainda úmida da chuva, estava a sua capa preta. O choque foi total. A história de amor tinha virado uma história de assombração. A lenda da mulher da capa preta podia ter se perdido, como tantas outras, se não fosse por essa prova física e por um túmulo que qualquer um pode visitar. No cemitério da Piedade, o jazigo de Carolina de Sampaio Marques é o centro do mistério. A inscrição na lápide, em algarismos romanos, não deixa dúvida. Nascida em 21 de março de 1869 e falecida em 22 de novembro de 1921. Isso quer dizer que, quando morreu, Carolina tinha 52 anos. E aqui, a lenda fica ainda mais estranha. Segundo todos os relatos, a mulher no baile era jovem, cheia de vida, e não uma senhora de meia-idade. Uma das versões mais famosas da história tenta explicar isso, dizendo que Carolina sofria de tuberculose e, por causa disso, viveu isolada, com medo de nunca se casar. Ela teria levado essa frustração e o desejo de viver um grande amor para o túmulo, o que a faria voltar para buscar a experiência que a vida lhe negou. Só que a história real complica ainda mais esse mistério. Registros da época, como o seu obituário, mostram que Carolina era, na verdade, casada com um médico e político respeitado, o Dr. Manuel de Sampaio Marques. Então, por que a lenda insiste na imagem de uma jovem solteira e solitária? O túmulo em si virou uma atração. Sobre a cruz foi feita uma réplica da capa em mármore preto, como se estivesse ali para sempre, marcando o encontro entre dois mundos. Durante anos, no dia de finados, dezenas de curiosos iam até lá, só para ver a famosa capa de perto. A força de uma lenda se mede pela sua capacidade de ir além do medo e virar parte da cultura. E foi exatamente isso que aconteceu com a mulher da capa preta. A história se espalhou tanto por Maceió, principalmente no bairro do Prado, que inspirou a criação de um bloco de carnaval com o mesmo nome. Quem teve a ideia foi o pernambucano Marcos Catende. Ele contou que ouviu a lenda pela primeira vez passeando com uma namorada pela calçada do cemitério. A história o pegou de um jeito que ele passou as 2 semanas seguintes indo ao local, conversando com funcionários e moradores e ouvindo todas as versões do conto. Convencido da força daquela narrativa, ele, que já manjava de organizar festas, decidiu criar o bloco. Por mais de 15 anos, o bloco A Mulher da Capa Preta virou tradição. Nas prévias de carnaval, centenas de foliões se juntavam na frente do cemitério e saíam pelas ruas do Prado ao som de frevo. Muitos usavam fantasias de funeral e, claro, capas pretas, homenageando a personagem da festa. O bloco, infelizmente, parou de sair por volta de 2016, segundo relatos, por causa de mudanças na lei que proibiram festas de rua durante a madrugada, que era o horário tradicional do cortejo. Tragicamente, o legado do bloco também foi marcado pela perda de seu fundador. Em junho de 2020, Marcos Catende faleceu aos 65 anos por complicações de saúde. Sua morte foi sentida por todos que sabiam da importância do seu trabalho para manter viva a cultura popular de Maceió, transformando uma lenda assustadora em um momento de festa e identidade. Mas a lenda continua mais viva do que nunca. Além do carnaval, a história inspira a cultura local até hoje. Existem em Maceió
passeios noturnos guiados, como a Rota Assombrada, que levam turistas e moradores corajosos aos lugares do conto, mantendo a memória de Carolina ecoando pelas ruas. A história da Mulher da Capa Preta é muito mais que um conto de fantasma. É um exemplo fascinante de como uma narrativa pode moldar a alma de uma cidade. O que começou com um encontro misterioso num baile há mais de um século, virou um ponto de referência, uma tradição de carnaval e um destino para quem ama o sobrenatural. A linha que separa o fato da ficção se apagou, deixando para trás um mistério que cada morador de Maceió conta do seu jeito. E até hoje tem gente que jura que, em noites frias e de chuva, se você passar pelos muros do Cemitério da Piedade, dá para sentir um arrepio diferente. Pode ser só o vento, ou talvez seja a busca eterna de Carolina por sua última dança. A única certeza é que a história dela se recusa a ser esquecida. E você? Já conhecia a lenda da Mulher da Capa Preta? Tem alguma história de assombração aí da sua cidade? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você curte explorar os mistérios e as lendas do Brasil, não esquece de se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações.